Se nós temos personagens que têm desejo e esse desejo vai gerar um conflito, então nós temos o quê? Nós temos um plot. E afinal, o que é esse plot? Né? Tem gente que diz que o plot é o tema e tem gente que diz que o plot ele é um resumo da história. Eu gosto de resumir, né, o plot dessa seguinte maneira. Eu até escrevi aqui para ficar mais fácil de você entender. De uma maneira bem simples, eu vou ler com vocês ali. Ó. O plot é a história de um personagem que deseja muito algo. No entanto, ele enfrenta desafios que podem ser internos, como sentimentos ou medos, ou externos, como pessoas ou situações. Esses eventos são conectados numa sequência de causa e efeito, formando o plot. Ao final da história, o personagem geralmente passa por uma transformação, seja em suas atitudes, compreensões ou circunstâncias, proporcionando uma conclusão à narrativa. O que eu preciso entender? O plot ele é a conexão entre diversos fatos. Então, eu preciso pensar na mensagem que vai ser transmitida com essa história, o arco do personagem. Então, o personagem ele vai ter que ter um crescimento durante a história, ele vai aprender alguma coisa durante essa história. E aí, o plot é isso, é essa conexão, essa ligação entre todos os passos para ele chegar na conclusão. E o que a gente precisa entender? Que geralmente, na grande maioria das vezes, e isso é o que deixa a história muito mais realista e interessante, o desejo inicial do personagem, ele não é o desejo, a transformação final. E aí a gente vai lá para o mapa da empatia, que explica, quando a gente vê lá, a gente faz o mapa da empatia da persona. Então agora trazendo a narrativa para a vida real. Quando a gente faz o mapa da empatia, a pessoa ela vai ver, e a gente vai escrever lá no mapa da empatia o que a pessoa vê. E aí a gente vai escrever lá o que ela pensa, e aí quando a gente vai escrever o que ela pensa, é o que ela pensa de certo e o que ela pensa de errado. Porque assim, você, quando vai transmitir uma mensagem ou ensinar algo para alguém, você sabe que aquela pessoa ela está errando em algum lugar. Por quê? Porque o pensamento dela não está na maneira correta, não está na frequência certa. E você, como especialista naquela área, o que você faz? Você consegue modificar ali. E esse é o X da questão onde você vai construir uma história. Porque o desejo do personagem geralmente vai ser um desejo que não é o desejo que ele precisa, mas é o desejo que ele quer. Então ele quer ter uma transformação, ele quer ser famoso, ele quer ter dinheiro. E aí, se ele focar só no dinheiro, só na fama, o que acontece? Ele não tem, ele nunca consegue chegar. E aí, quando a gente estabelece um propósito, algo que é além disso, então ele não está mais focando no dinheiro, ele não está mais focando na fama, ele está focando no quê? No propósito dele. E aí isso acaba sendo como consequência, mas ele só vai saber disso durante a jornada. E aí você pode ver que a maioria dos filmes pega a animação que é mais fácil, é mais detalhado, né? Esse processo. Então, tá lá no mundo comum, no mundo conhecido, e aí ele tem o desejo, que é a visão de mundo que ele tem. Ah, não, eu quero ser como aquele outro personagem. Daí ele vai pro chamado para aventura. Só que durante todo o plot, ele entende que ele estava pensando errado. Para ele poder chegar lá, ele tem que ter um outro tipo de pensamento, que é onde você vai ensinar. O plot é isso. É essa sequência de fatos que vai fazer você chegar até o final para poder fechar a narrativa. Então ele é a parte, assim, é o coração, né? É a parte que liga tudo. Vamos dizer que é o corpo, então, né? É a parte da estrutura, onde você vai dar corpo à sua história. Você tem a sua mensagem ali, que é o esqueleto, você tem os personagens, que são os órgãos, e aí você tem o corpo, que é o plot, que vai fazer toda essa conexão. E aí quando a gente trabalha esse arco do personagem, que é o crescimento que ele vai ter, né? Então ele começa ali no mundo comum e ele vai estar crescendo e se desenvolvendo ao longo da história. E aí quando você vai fazer qualquer curso de roteirista, curso de roteiro, o que você precisa entender? O bom plot, ele começa pelo final. Porque o final você vai saber aonde vai chegar. Mesma coisa quando você vai escrever o seu livro. Se você não delimitar exatamente o assunto que você quer falar, você, não, vou começar a escrever. E você começa a escrever, é uma coisa que não vai acabar nunca. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo, você só está escrevendo. Então, primeira coisa, você vai identificar a persona para quem você está conversando. Depois que você fez o mapeamento da persona, você vai identificar qual é a mensagem que você vai levar. E aí, para poder identificar a mensagem, você vai chegar, não, esse aqui vai ser o final da minha história. E aí, com base no final, você vai começar a trabalhar todo o plot, conectando ele. Depois que tu definiu qual é a mensagem, daí você não tem uma ordem específica ali para você fazer as outras partes do enredo. Você pode
voltar para o começo ou fazer alguma coisa ali no ápice da história, mas a história vai começando a se encaixar depois que você identifica o final. Então, um bom plot ele vai começar pelo final. Eu vou dar um exemplo sobre uma história que eu estou querendo escrever. Eu vou ter que falar, porque está na minha cabeça essa história, eu só não consegui tempo para colocar ela no papel ainda. Tudo que está acontecendo nesse momento agora está acontecendo algo com o Vinícius Júnior, né? Um preconceito muito grande. Então, estou gravando esse vídeo aqui em 2023. E aí, a minha ideia era fazer essa história de um menino brasileiro que ele vai ser o melhor jogador do mundo. Então, quando eu coloco isso aqui, beleza, a história é o quê? É um menino que ele vai ser o melhor jogador do mundo. Lá no começo ele não sabia jogar futebol. Por quê? Porque ele era uma criança. Então ele vai começar toda a história dele. Só que o fato dele ser o melhor jogador do mundo e contando a história do Vinícius Júnior, nesse meio do caminho aqui, o antagonista não vai ter nada a ver com futebol. Porque hoje o Vinícius Júnior ele está se posicionando como um símbolo contra o racismo, um símbolo contra o preconceito. Então ele está muito além do futebol. E aí quando você começa a traçar uma história dessa, qual que é a mensagem que você quer levar? Então a mensagem que as pessoas vão ver é o menino que saiu do Brasil e foi o melhor jogador do mundo. Só que qual que é o caminho que ele teve que percorrer? Então o caminho não foi só dentro de campo. Não foi sendo o melhor jogador do mundo jogando futebol apenas, mas sendo o melhor jogador do mundo vivendo preconceito, superando ele, sendo um exemplo, sendo honesto, sendo correto, tendo caráter. Então você tem uma mensagem muito além da mensagem final. Então, quando você elabora o plot, você faz isso. Você coloca a jornada. Então, lá no começo, o personagem queria o quê? Ser o melhor jogador do mundo. Então, quando eu falo que a ideia inicial do personagem não vai ser a ideia final, esse que é o arco do crescimento. Porque durante o processo, ele está vendo que para ele ser o melhor jogador do mundo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que vencer o mundo. Mas não o mundo do futebol, ele tem que vencer o mundo do preconceito, ele tem que vencer o mundo das pessoas ruins, ele tem que vencer muito além do mundo dele. Então é uma história muito rica, muito poderosa, sabe? E aí ela fica interessante, ela fica gostosa de ser contada. Então eu nem fiz a história, mas eu já quero ler a história. Por quê? Porque é uma história interessante dessa vitória, e é algo real que está acontecendo, que está vivendo e que tem um ensinamento para a sociedade. Então, quando a gente fala em plot, a gente está falando isso. A gente fala em crescimento do personagem, em arco do herói, em mudanças de pensamento, porque lá no começo ele é muito inocente, né? Ele não vê a maldade no mundo. Então pensa aquele menininho negro que joga futebol, que está num país onde você tem pessoas negras e pessoas brancas e pessoas amarelas e pessoas azuis e pessoas verdes, todo mundo brincando e jogando bola junto e se divertindo. Daí ele vai para um lugar aonde não importa mais o talento dele, não importa mais os princípios que o pai dele ensinou, que eram princípios de conduta ética, de ser uma boa pessoa, de cidadania. É um lugar onde que as pessoas fazem exceção pela cor da pele. E aí o que acontece? Ele está num cenário totalmente hostil, totalmente desconhecido, que ele precisa fazer o quê? Ele precisa se superar, precisa ter novas ferramentas para poder vencer esse novo cenário. Então, quando a gente pensa numa história, numa trama dessa, com plots desse, com conexões como essa, é uma história fantástica. Não tem. É animal a história, porque tu tem uma mensagem poderosa, tu tem uma mensagem forte. Então, quando a gente pensa em plot, a gente pensa nisso. E aí, quando a gente fala em plot, nem sempre o desejo inicial do protagonista ele vai ser alcançado. Então, nesse caso aqui do Vinícius Júnior, se ele não for campeão, se ele não for o melhor jogador do mundo, não tem problema. Por quê? Porque o desejo dele vai ser superior à vontade inicial. Então, a vontade inicial era que ele fosse o melhor jogador do mundo. Mas, se ele não for no futebol, certamente ele vai ser no exemplo. Então, o exercício que eu quero fazer com vocês, que é bem interessante, deixa eu colocar aqui para vocês verem, é isso aqui, ó. A gente fazer um plot, uma narrativa de alguns filmes que assim, tenta fazer um resumo, uma frase que vai fazer o plot completo do filme sendo muito irônico, né? Por exemplo, ali, né? Um homem saudável ataca doente mental. Eu não vou falar qual é o filme, eu quero que você pense aí. Depois eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem, daí eu vou falar quais são os filmes. Então, a abertura de parque temático é cancelada. Vai ser fácil, né? Garoto conquista respeito e aceitação. Deixa eu tirar aqui um negocinho. Através da violência. Isso também é fácil, né?
Anão destrói joia roubada. Nossa. Terroristas extremistas religiosos destroem instalações governamentais e matam milhares. Alienígena faz amizade com criança e depois foge das autoridades. Homem cria rede social porque foi excluído de outra. Tá? Então, bem tranquilo todos eles. Eu vou dar uns 10 segundos aqui para vocês verem. Mas o que é o plot? É você resumir, né, toda a história numa frase só. Então, esse exercício é interessante para você depois mapear e fazer o seu plot. Porque se você for ver, quanto mais você resumir ali essa frase, depois você consegue conectar todas as fases do plot. Então, um homem saudável ataca doente mental é o Batman, né? O Cavaleiro das Trevas lá contra o Coringa. Coitado do Coringa, ele tem problemas psicológicos e o Batman, ele é saudável e vai lá bater no doente. Então, a abertura do parque temático foi cancelada, né? O Jurassic Park, né? Porque os bichinhos tomaram vida. Garoto conquista respeito e aceitação através da luta, é o Clube da Luta. Anão que destrói joia roubada, foi exatamente isso que aconteceu. O Hobbit foi lá, pegou a joia e jogou ela no vulcão. Terroristas extremistas religiosos destroem instalações governamentais, matando milhares. É Guerra nas Estrelas, né? Alienígena faz amizade com criança e depois foge das autoridades. ET. E homem cria rede social porque foi excluído da outra. Então isso aí é a rede, né? Na história do Facebook. E aí quando a gente trabalha com enredo, a gente vai entender que apenas dois enredos, né? Vou até colocar aqui para ficar mais fácil de entender. É a clássica frase de John Gardner, né? Essas duas maneiras. Ou é uma pessoa que ela vai para uma jornada, ou é um estrangeiro ou um estranho que ele vai vir para o mundo comum. São esses dois elementos que vai acontecer dentro do enredo. Por isso que quando eu falo que no máximo existem 3 ou 4 histórias, o resto é tudo derivado dessa, é isso que eu estou falando. Então, essas são as duas possíveis, as duas possibilidades que vão ter. E aí, ó, aqui a gente vai começar a definir algumas estruturas, né? Essa estrutura aqui é conhecida como estrutura de 3 atos. O que a gente precisa entender? A gente vai falar mais sobre outros tipos de narrativas, mas aqui você tem no primeiro ato a apresentação do personagem. Então você vai começar a contar uma história, você tem que pelo menos apresentar eles e aí as características dele. E aí você tem aqui geralmente o mundo comum. Então o clímax aqui, depois a gente vai ver colocar isso aqui dentro da jornada do herói. Mas esse primeiro clímax aqui é um clímax menor, que é quando o personagem ele vai ter que sair para o mundo desconhecido. Então ele vai começar a aventura dele, ou aqui é onde acontece alguma coisa, ou chega o estranho no mundo comum dele. Então o segundo ato aqui é onde vai desenvolver a história. Então é aqui onde vai ter o crescimento, aqui onde vai ter o arco do crescimento do personagem. Então onde vai ter os obstáculos que ele vai ter, aqui que vai ter os crescimentos internos. E aí até ele chegar no segundo clímax, que é o clímax da depois a gente vai ver na estrutura da jornada do herói que ela fica muito mais separada e mais fácil de fazer, mas é onde ela vai preparar para o clímax, que daí é, no caso da jornada do herói, que é o retorno com o Elixir. Então essa aqui é, é um tipo de narrativa, né, com 3 atos, que é uma das mais utilizadas e ela é uma receita de bolo, faz que vai dar certo. Então, nesse curso ainda a gente vai falar um pouquinho mais sobre personagens, vai falar um pouquinho mais sobre narrativas. Nesse momento agora é só para a gente ter uma visão geral de como funciona para poder escrever a nossa história de uma maneira bem certinha. Te vejo na próxima aula. Valeu!